assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Começamos agora, irmão, mais um Revelando o Verdadeiro Evangelho, tá? E o tema de hoje é sobre a questão da palavra do Senhor. Será que a palavra do Senhor Jesus, de Deus, elas são reais? São doutrina para a igreja, para o povo? É o que você vai saber, irmão, a partir de agora, tá? O verdadeiro Evangelho. Bom, irmãos, os adventistas dos sétimos dias, o Leandro Quadros, todos esses mestres adventistas, eles falam a mesma coisa, tá? Então, eles dizem que Jesus apenas falou a palavra, deu uma instrução, não é doutrina, não é algo, tá, irmão? Então você veja como esses homens malignos fazem dos mestres adventistas, pastores, como Leandro Quadros. Então ele bota as palavras de Jesus como algo que não é tão interessante, como algo tão real. Então você veja, irmão. Mas será que é verdade o que ele diz? Tanto esses pastores, mestres da Adventista, como outros pastores também que tem por aí, estudado na teologia, eles falam a mesma coisa. Diz que as palavras de Jesus é apenas uma instrução, não é ensinamento, não é doutrina para se trazer para a igreja. Veja como esses homens malignos, corrompidos da verdade, fazem com o próprio Deus. Porque o intuito deles é a ganância, é o comércio. Tá, meus amados irmãos? Vocês têm que entender que o intuito deles é o comércio. É fazer hospital ali, é abrir uma empresa ali, é fazer livros para vender, e assim o comércio começa a andar no meio de vós, tá? Então, meus amados irmãos, eu vou trazer para vocês aqui, e eu quero já dizer para vocês que toda a palavra de Jesus são reais e são doutrina para o seu povo, tá? Então eu quero aqui deixar de primeiro aqui para vocês, irmãos, olha só. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, né? Maldito aquele que não confirmar as palavras da lei, dos mandamentos que está aqui, ó, tá? Deuteronômio 27, versículo 26. E este mesmo mandamento aqui, irmão, está lá no Apocalipse, né? Sobre questão de maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, do livro da lei. Esse mesmo mandamento aqui do Velho Testamento está lá no Novo Testamento, dita pelo próprio Jesus, tá? Então vem aqui, irmão, 1 Coríntios 2, versículo 15. O homem espiritual julga todas as coisas, tá? Então eu quero aqui declarar para vocês que o verdadeiro cristão espiritual, ele julga tudo. Ele julga o pastor do seu erro, que está contradizendo a Bíblia. Ele julga também a pastora, que está contradizendo a Bíblia. Então, o povo de Deus, os guerreiros, os cavaleiros do Senhor, eles julgam todas as coisas, tá? Então vamos aqui, irmão, para a grande verdade, ó. Abra suas Bíblias em Salmo 78, tá? Olha só, irmão, que grande verdade. Salmo 78. Então, meus amados irmãos, como eu sempre repito, se vocês dependerem desses pastores como o pastor Otto, esses pastores da teologia, da sua tradição, vocês nunca vão conhecer a toda a verdade.
Mas a verdade, você vai conhecer toda a verdade, você vindo para as Escrituras, a própria Bíblia, tá? Olha só, irmão. Salmos 78. Escutai, povo meu, aqui é o próprio Deus falando. Escutai, povo meu, a minha lei, prestais ouvido. As palavras da minha boca abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Então está aqui, meus amados irmãos, a prova, tá? Estou mostrando aqui para vocês a prova sobre questão da parábola e enigmas do Senhor. Então o próprio Deus está dizendo que Ele vai abrir a sua boca na forma de parábolas e enigmas. Deus está dizendo que vai contar coisas antigas. E foi o que aconteceu. Então, o próprio Filho de Deus abriu a boca em parábolas e também em enigmas. Tá, irmão? Assim como Deus falou que Ele falaria pessoalmente com o povo. Então, Deus usou seu próprio Filho. E o próprio Deus era Jesus, né? Falando pessoalmente para a humanidade. O próprio Deus falando para a humanidade na Terra, né? Deus, que é o nosso Pai, o único Deus, que é o nosso Pai. E nós temos o outro Deus, que é o Filho, né? O Filho faz tudo que o Pai manda, porque o Pai, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele é o único Deus, o Todo-Poderoso, tá? Que está acima de tudo, tá bom, irmão? Então Jesus também recebeu o nome de ser chamado Deus, o próprio nome do Pai, tá bom? Mas existe só um Deus a quem nós devemos obediência ao próprio Pai, né? E também obedecer tudo que o Filho de Deus, Jesus, ensinou na terra. Por quê? Porque Deus foi quem mandou nós ir para o Filho e obedecer tudo que o Filho falou. Foi Deus quem mandou. Então nós temos que obedecer a esse Deus, o único Deus que mandou nós obedecer o Filho. Tá, irmão? Essa aqui é a verdade. Então vamos aqui, irmão. Vamos para Mateus 13. Vamos para Mateus 13, versículo 35, tá? Mateus 13, versículo 35. Olha só o que diz, amados irmãos. Todas estas coisas disse Jesus a multidões por parábolas. Então você veja aqui, irmão. Então Jesus já está aqui dizendo para todas as multidões na forma de parábola. Então aqui já começa a cumprir a profecia, a promessa, né? Aqui começa a cumprir aquilo que Deus falou em Salmo 78. Deus falando em forma de parábola. Tá? É muito incrível, irmão. Então olha só, irmão. E sem parábola nada ele dizia, né? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desta criação do mundo. Irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível, irmão, é muito incrível. Então veja aqui, meus amados irmãos. Então o profeta escreveu o que Deus falou lá em Salmo, né? O profeta, né, Davi. Então Davi escreveu, o profeta Davi escreveu que Deus abriria sua boca em forma de palavras e enigma, que Deus falaria coisas antigas
desde a fundação do mundo. É muito incrível, meus amados irmãos. Então você veja aqui, irmão, que a palavra que Jesus, que as palavras que Jesus estava explicando, irmão, falando para as pessoas, irmão, eram coisas antigas que aconteceu lá atrás, coisas ocultas, tá, irmão? Então Jesus, ele falou do inferno para as pessoas em forma de palavra. É muito incrível, irmão. Então eu quero aqui, irmão, declarar para vocês e dizer para você, pastor Otton, que aquela palavra que Jesus fala do rico e Lázaro, sobre o inferno, aquela palavra foi real. Então eu já estou mostrando aqui, irmão, para vocês, que Deus disse que contaria palavras de coisas antigas que aconteceu lá no Velho Testamento, sobre a criação. Então Deus, ele criou o inferno para o diabo e seus anjos, a morada, que é a habitação dos mortos. Então Jesus, ele começa a contar na forma de palavra sobre o que Deus criou antigamente, o inferno. Então Jesus começa a contar de Lázaro e o rico. Deu para entender, meus amados irmãos? Que incrível você conhecer o verdadeiro Evangelho, buscar a própria Bíblia, tá? Então todas as palavras de Jesus, meus amados irmãos, são coisas que vão acontecer e coisas que já estavam acontecendo ali no meio da multidão, que vocês vão me acompanhar a partir de agora, tá? Então vamos aqui, irmão, repetir mais uma vez, olha só. Vou repetir aqui mais uma vez. Todas estas coisas disse Jesus a multidões, por parábola, tá? Então as parábolas são coisas antigas que aconteceu, real. E sem parábola nada ele dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Abrirei em palavras a minha boca, publicarei coisas ocultas. Olha, irmão, que incrível. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Tá, meus amados irmãos? O inferno é coisas ocultas, que ninguém vê, né? Ninguém vê o inferno, o que acontece lá no inferno. Então foi revelado através de Jesus sobre o inferno. Então o rico, ele gritou do inferno para Abraão molhar a ponta, para Lázaro molhar a ponta de água na língua dele. Então você veja, irmão. Então coisas foi revelada ocultas. Então o inferno foi revelado através de Jesus na forma de palavra. Então aqui, irmão, que prova incrível. Tá? Então vamos aqui, irmão, para Mateus 13:10. Mateus 13:10 diz assim. Mateus 13:10 diz assim. Então, se aproximando os discípulos, e lhe perguntaram, por que lhe falas por parábola, né? Então Jesus perguntou, então os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Então Jesus vai responder para os seus discípulos. O versículo 11. Ao que lhe respondeu, porque a vós outro é dado a conhecer o mistério do reino do céu. Mas àqueles não lhe é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, né? Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que sejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam-se, e sejam por mim
curado. Então tá aqui, irmão. Então Jesus, ele falava por palavra para essas multidões que eram pessoas de coração duro, né? Porque se Jesus falasse, irmão, se Jesus falasse claramente para essa multidão, mesmo assim essas pessoas não iriam querer ouvir Jesus. Essas pessoas não queriam se converter para Deus, para Jesus e ser curado, porque eram pessoas de coração duro. Então era por isso que Jesus revelava em forma de palavra para essas pessoas rebeldes de coração duro. Mas somente Jesus revelava para os seus discípulos, para eles entenderem a palavra, né? Então tá aí, irmão, a grande verdade, tá? Então vamos aqui, irmão, agora para Mateus 21, 45, tá? Mateus 21, 45. Olha só, irmão, preste bem atenção, que é muito incrível isso aqui, tá? Para vocês perceberem que a palavra, todas as palavras de Jesus são reais. Olha só, irmão. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito dele que Jesus estava falando. Está aqui, irmão, a prova. Está aqui, irmão, o checkmate, né? Então está aqui, ó. Há palavras dos lavradores mau. Está aqui, irmão. Então Jesus começa a contar a palavra dos lavradores mau para os fariseus e a multidão ali. Então os próprios fariseus entenderam que Jesus estava falando deles. Os próprios fariseus, as religiões, entenderam que aquela palavra significava contra eles, que Jesus estava falando dos fariseus. Veja que incrível, irmão. Veja que as palavras, como eu já falei, as palavras são coisas que estavam acontecendo ali, no meio da multidão, entre o dia a dia das pessoas, e também palavras de coisas para o futuro. É muito incrível, como aquela palavra sobre a vinda de Cristo, né? O que será quando o Senhor virá? Porque aqueles homens maus mataram o filho. O que será quando o Senhor virá? Então aquela palavra está falando sobre Deus, que Deus vai vir e vingar sobre a morte do seu filho Jesus. Então, meus amados irmãos, então essa palavra aqui do lavrador está falando de que eles mataram os profetas do Senhor, né? Você vai ler ali a palavra do lavrador mau. O lavrador mau é que eles mataram o servo do Senhor, mataram o filho do Senhor, mataram o servo do Senhor. Então, foi o que os fariseus fizeram. Os fariseus mataram os profetas do Senhor que vieram, eles mataram. E por último, esses fariseus mataram Jesus. Então Jesus já está contando uma palavra, tá, irmão? Jesus, ele está contando, irmão, uma palavra que iria se cumprir naquele momento da história de Jesus. E essa mesma palavra do lavrador mau, também já havia coisas que os fariseus cometeram de matar profeta que o Senhor enviou antes de Jesus vir à terra. Então, essa palavra aqui, irmão, do lavrador mau, é uma palavra que significa o Pai e o Filho entre Jesus e Deus. Então Deus enviou os seus profetas e as religiões mataram. Todas as religiões que não gostavam do povo de Deus mataram os profetas do Senhor. Deus enviou servos também, discípulos, antes de Jesus vir à terra, tá, irmão? E eles também mataram. Então, por último, Deus enviou o seu Filho, né?
Assim como Deus enviou João Batista, o profeta, eles mataram. Então, por último, Deus enviou o seu Filho. Mas mesmo assim, as religiões, os governos, o império, não respeitaram o Filho de Deus e mataram o Filho de Deus. Então essa palavra, irmão, do lavrador mau, simboliza que é real, é uma palavra real, simboliza o Pai e o Filho. Qual será o dia quando Cristo e o Pai vier à Terra? Será um dia de vingança. É incrível, irmão, as palavras de Jesus, palavras real. Então já estou declarando para vocês aqui, irmão, que os próprios fariseus entenderam que Jesus estava falando deles, sobre a palavra, tá? Então, irmão, todas as palavras, não esqueça, todas as palavras de Jesus são coisas contadas antigas que aconteceu lá no Velho Testamento. Então Jesus revelou sobre o inferno, Jesus revelou muitas coisas, revelou também em forma de palavras e enigma que está no Apocalipse. No Apocalipse revela a queda de Satanás, revela sobre o inferno em forma de palavras e enigma. São coisas que aconteceu desde a criação do mundo. Está sendo agora revelado na forma de palavra. Então está aí o mistério, eu revelando para vocês, meus amados irmãos, o verdadeiro Evangelho sobre a palavra de Jesus Cristo. São todas reais, tá? Então tenha cuidado, irmão, se afaste desses pastores que são seguidores da besta. São seguidores da besta. Eles são treinados para manipular as Escrituras, porque nada compreendem. Eles não têm o saber não está com ele. Então, busque a Bíblia, dia e noite. E o Espírito Santo vai ensinar você toda a verdade, tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês. Então tá aí, tá? Então eu quero dizer para você, pastor Otto, que a palavra do rico e Lázaro é real. São coisas antigas. Deus revelando em forma de palavra, tá? Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a sua família. Em nome de Jesus, amém. Toda obra que Deus faz nunca é feita pelo rumo. Ele sempre esquadrinha, ajeita e põe no prumo. Não existe gambiarra, Deus começa e termina. Batendo onde o prumo esbarra, Deus sempre faz obra-prima. Você que está em construção, ouça agora nos meus versos. Quem pegou a empreitada é o arquiteto do universo. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. Só resiste a tempestade, casa bem alicerçada. Fica firme na verdade, não vai com a enxurrada. Cada um de nós aqui é uma casa do Senhor. Ele só faz melhoria, é caprichoso morador. Quem precisa de reforma, Ele hoje vai fazer. Tem que estar dentro das normas, pois o prumo vai descer. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. A igreja é um edifício, Cristo é a pedra angular. Sendo bem fundamentada, pra crescer tem que ajustar. Quem sair da posição
no prumo vai esbarrar. Pra ajeitar a construção, Deus bate e põe no lugar. A correção é doída, mas traz um bom resultado. Quem olhar pra tua vida vai te ver bem aprumado. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa que virou tapera. Deus não é um morador, tá nas mãos do inimigo, inquilino enganador. Se você abrir a porta e deixar Jesus entrar, despejando o inimigo, tudo novo se fará. Deus é especialista, muda toda a estrutura. Pega um homem taperão e faz uma nova criatura. Sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou casa de Deus, casa de Deus. Eu sou. Nosso corpo é uma casa, foi feita pra Deus morar. Mas ele só entra nela se nós abrir e convidar. Eu sofri por muito tempo, sim senhor, nas mãos do inquilino que tanto me maltratou. Me deixou um taperão, rancho velho escancharado. Foi aí que Deus chegou, eu abri e ele entrou. E hoje tudo tá mudado. Sou casa de